Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Então, queria hoje apresentar a nossa segunda aula de estimativa de parâmetros demográficos, falar mais um pouquinho sobre métodos de população fechada, falar sobre métodos de estimativa para populações abertas, falar um pouquinho sobre estimativa de densidade populacional. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria só falar um pouquinho melhor de um método que a gente acabou falando na discussão da aula passada, nas perguntas, que é esse método de remoção, o estimador de Reynolds, de Leslie, você pode chamar das duas maneiras. Então, que é um método que é baseado em métodos usados em pescaria, por exemplo, que se você consegue pensar que aquela é uma população razoavelmente fechada, né? Se está, por exemplo, em cima de um cardume, num recife, alguma coisa assim, você pode estimar o tamanho da população, conforme eu falei para vocês, simplesmente vendo como o seu rendimento de captura diminui dia após dia. Então, você pode fazer isso plotando o número retirado em cada dia da população, vamos supor que você esteja pescando, contra o número cumulativo retirado até esse dia. Então, vamos dizer, no primeiro dia você retira 200 bichos, está lá no eixo vertical, o número cumulativo retirado anteriormente é 0, então está 200 e 0. No segundo dia está no eixo X, aí, no eixo horizontal, 200 retirados previamente, você pegou mais 100, então está 100 e 200. No terceiro dia, está no eixo horizontal 300 retirados previamente dos 2 primeiros dias, você pegou mais 50, então está 350. No quarto dia, você tem 350 cumulativos e você retirou aproximadamente 25, alguma coisa assim, ou 30. Então, o que você pode fazer? Você pode extrapolar essa reta, no sentido estatístico da palavra extrapolar, ou seja, continuar essa reta até que ela cruze o eixo do X. O ponto onde ela cruza o eixo do X é o ponto onde você esperaria retirar 0 indivíduos, porque você já teria retirado todos. Então, é uma estimativa de tamanho populacional. No caso, aí, o 400 é uma estimativa de tamanho populacional. É muito intuitivo, né? É muito elegante, né? Agora, isso pode ser usado como um método de captura, marcação, recaptura também, se você fizer igualzinho, né? E simplesmente você considerar que o número de bichos que você está plotando no eixo vertical são o número de bichos não marcados, e você está devolvendo os bichos para a população. Então, no primeiro dia, você pegou 200, marcou. Quantos marcados previamente? 0, naturalmente. No segundo dia, você pegou 100, e marcou quantos marcados previamente? 200, então 200 e 100. No terceiro dia, você pegou 50, marcou quantos marcados previamente? 300 e por aí vai. Então, você faz igualzinho, simplesmente considerando a diminuição do número de bichos não marcados que você está capturando. Tá? Naturalmente, quando essa reta cortar o eixo horizontal, vai ser o momento em que você esperaria que você não estaria pegando mais nenhum bicho não marcado, porque você já marcou todo mundo. Então, isso naturalmente é uma estimativa do tamanho populacional, né? Agora, isso faz o pressuposto, claro, que é uma população fechada, né? Porque se estiver entrando bichos não marcados o tempo todo, vai estragar a tua estimativa. E o outro pressuposto que isso faz, fundamental, é que os pontos formem uma reta. Ou seja, isso você pode testar estatisticamente para análise de regressão, que é uma técnica para você testar estatisticamente se os pontos fazem uma reta, se existe uma tendência significativa estatisticamente dos pontos fazerem uma reta ou não. Então, para análise de regressão, você pode ver se você tem uma reta, mesmo que os pontos não caiam exatamente em cima da reta. Mas se você tem uma reta e a população é fechada, esse estimador de Reynolds e de Leslie é um método simples, intuitivo e elegante que você também pode usar para estimar também populacional por população fechada. Tá? E falar um pouquinho agora, existem métodos também mais complexos de população fechada, que eu não vou abordar em grande detalhe, mas vou falar um pouquinho, que eles atendem a violações do pressuposto de igual capturabilidade. Um pressuposto fundamental de muitos métodos mais simples, como o Lincoln Peterson, que a gente viu, é igual capturabilidade, quer dizer, todos os bichos da população têm a mesma probabilidade de serem capturados, independente de terem sido capturados antes ou não.
independente das características do indivíduo, quer dizer, do sexo, se ele é macho ou fêmea, ou se ele é jovem ou adulto, ou se ele é subordinado, dominante comportamentalmente, tá? E também no tempo. Em todas as ocasiões de captura, os bichos teriam a mesma chance de serem capturados. Então, todos os pressupostos na natureza podem ser violados, quer dizer, podem não ser atendidos. Nós vimos alguns exemplos, né? Discutimos alguns exemplos na discussão da aula passada de casos em que bichos que podem atender bem alguns desses pressupostos ou não atender bem alguns desses pressupostos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem maneiras de lidar quando vários desses pressupostos não são atendidos. E um trabalho fundamental na literatura de estimativa de parâmetros para isso foi a monografia de Otis e colaboradores, 1978, né, que é um artigo científico do Journal of Wildlife Management, que eles fecharam o número da revista para um artigo de mais de 100 páginas, que foi um dos artigos mais importantes dessa literatura e que deu origem a um programa que é muito usado até hoje para você fazer estimativas de captura, marcação e recaptura, para fazer as contas para você, que é um programa chamado Capture. O outro programa muito usado é chamado MARC, né? Mas o Capture, na verdade, é uma versão em programa da monografia do Otis et al. Então, eles estudaram, por exemplo, violações possíveis do pressuposto de igual capturabilidade, que eu falei para vocês, que todos os bichos têm a mesma chance de serem capturados. Então, você pode dizer que a probabilidade de captura varia na população como um todo ao longo do tempo, com o tempo ao longo da sessão de amostragem. Então, por exemplo, alguns dias choveu, outros não choveu, então a probabilidade de captura pode ser menor quando chove para certos bichos. Então, isso você tem que lidar com essa violação do pressuposto de que em todos os dias tivesse a mesma chance de captura. Para isso, chamaram isso de modelo MT. Existem maneiras, existem métodos que te permitem lidar com essa violação expressa pelo modelo MT. O segundo é que probabilidades de captura variam por respostas comportamentais à captura. Então, o que a gente já falou, animais já capturados podem ter menor ou maior probabilidade do que os não capturados anteriormente. Se um animal já capturado tem uma chance menor de ser capturado de novo, a gente chama de trap shy, quer dizer, a captura tornou ele tímido de armadilha, tem timidez de entrar na armadilha. Por outro lado, se o bicho já capturado anteriormente tem maior chance de ser capturado de novo, a gente chama de trap happy, é o bicho que gosta de cair na armadilha, né? Então, você tem essas duas violações e você tem como lidar com isso de mais de uma maneira, essa situação que Otis et al. Chamaram de modelo MB. Então, apresentaram as alternativas para se lidar com isso. E, finalmente, as probabilidades de captura variam dentro de uma população de acordo com as características dos indivíduos. A heterogeneidade de probabilidade de captura entre sexos, entre idades, de acordo com o status social, etc., é chamado modelo MH, onde se aplica, por exemplo, uma das maneiras de você lidar com essa heterogeneidade MH é o modelo de Jackknife, de Burton e Overton, de 1979, que eu falei para vocês já na aula. Tá? Então, o objetivo aqui, na verdade, é só dizer que não é entrar em detalhes sobre esses métodos, que obviamente são bem mais complexos matematicamente do que Lincoln Peterson para trazer essas correções dessas violações de pressuposto, mas eu quero apenas dizer para vocês que esses métodos existem, estão disponíveis facilmente e o programa Capture faz as contas para vocês, beleza? Bom, agora falar um pouquinho então sobre métodos de população aberta rapidamente. Então, métodos de população aberta, eles ao assumirem que os bichos estão entrando e saindo na população, eles permitem então estimar não só tamanho populacional, como recrutamento e sobrevivência entre diferentes ocasiões de captura. Então, estudos de população aberta só podem ser usados em estudos com várias ocasiões de captura, né? Especialmente um pouco distante no tempo, porque aí você vai poder estimar, por exemplo, qual é o recrutamento, ou seja, quantos bichos entraram na população entre, por exemplo, um mês e o mês seguinte, e quantos bichos saíram da população, que seria losses, né? Seria perdas entre um mês e o mês seguinte, e a sobrevivência, que seria o complemento das perdas, que frequentemente é o que a gente fala, quantos bichos continuaram na população entre um mês e o mês seguinte. Isso tudo em estudos com uma série de ocasiões de captura. Então, o método mais comum até hoje, mais usado disso tudo, é o método de Joly Seber,
é atualmente chamado Cormack-Jolly-Seber, né? Tem descoberta também independente do Cormack, que foi, e a maneira mais simples de lidar com isso é o ponto de ter sido, assim como o logístico que eu falei para você, descoberto independentemente por dois pesquisadores, né? Pelo canadense Jolly e pelo neozelandês Seber, e depois também visto que o Cormack também tinha chegado às mesmas conclusões, mais ou menos. Então, hoje em dia, se chama método Cormack-Jolly-Seber ou CJS, né? E é um método um pouco mais complexo do que Lean Competence, mas eu vou tentar ensinar a lógica para vocês perceberem que é uma lógica possível de entender e que é uma lógica muito bonita, muito elegante, muito bonita. Então, vou pedir um pouquinho de concentração para vocês, a aula sendo gravada, vocês podem ver outra vez, para ver se a gente consegue entender como você pode estimar sobrevivência e recrutamento por captura, marcação e recaptura de uma população, além também do tamanho populacional. Então, o Cormack-Jolly-Seber, na verdade, se aplica a várias ocasiões de captura, que é os momentos de, vamos dizer que você tem uma excursão que você vai a campo a cada mês. Então, janeiro é igual a 1, fevereiro é igual a 2, março é igual a 3, abril é igual a 4 e por aí vai. Então, você não tem mais como Lean Competence a ocasião de captura 1 e 2. Você tem ocasiões de captura, que podem ser 12, podem ser 24, podem ser 36, podem ser 50, pode ser o que você quiser. Tá certo? E você vai chamar sobrevivência e recrutamento entre essas diferentes ocasiões de captura, tá bom? Então, para o método fazer sentido, a gente vai ter que definir 7 termos. E esses 7, uma vez que a gente consegue entender o que eles são, o método fica claro. O método cai como um castelo de cartas. Você claramente vai encaixando tudo e as coisas fazem sentido, mas a gente precisa entender bem esses 7 personagens. O primeiro personagem é chamado o Mzão I, quer dizer, Mzão no momento I, é chamado marcas em risco. Marcas em risco é uma incógnita, é uma coisa que você não sabe, que você quer estimar como um passo intermediário para você poder estimar a sobrevivência e recrutamento. Tá? Então, marcas em risco é o número de animais marcados na população disponíveis para serem capturados logo antes da amostra I. Então, é uma incógnita. Tá? O número de animais que estão marcados na população, vivos, disponíveis para serem capturados logo antes da amostra I. Tá certo? Agora, Nzinho I e Mzinho I são facílimos. Nzinho I é o número de indivíduos diferentes capturados na amostra I. Beleza? Tudo bem. Simples. Número de indivíduos diferentes capturados na amostra I. E Mzinho I é o número de animais já marcados que são capturados na amostra I. É claro que na primeira amostra do seu estudo, o Mzinho I não vai existir, mas a partir da segunda, você pode capturar animais que já foram marcados antes. Então, Mzinho I passa a existir, ou seja, o número de animais já marcados numa captura anterior que você captura na amostra I. Certo? Beleza? Então, Nzinho I é o número de animais que você captura na amostra I, dos quais Nzinho I é os que já estão marcados previamente. Agora, released, tá? Então, released, o Rzão I, é chamado released, né? Soltos em I. Então, isso quer dizer o número de animais soltos marcados na amostra I. Você marcou todo mundo e você vai soltar os bichos marcados na amostra I. Então, isso inclui tanto os marcados em I como os marcados antes de I. Tá? Então, você vai soltar com marcas no momento na amostra I, você vai soltar com marcas, release ali, aqueles bichos, tanto que você já pegou marcados e está soltando de novo marcados, como aqueles que você marcou na própria amostra I. Beleza? Agora, Rzinho I é o número dos membros desse grupo, Released I, que a gente acabou de falar, o número dos membros de Rzão I que foram recapturados no futuro, em qualquer momento, pelo menos uma vez. Como é que você sabe isso? Porque você vai ver todas as suas ocasiões de captura dali para frente e vai ver se aquele bicho que você soltou no momento 2 apareceu no momento 3, ou no momento 4, no momento 8, ou no momento 25, ou o que seja. Então, Rzinho I é o número dos bichos que foram soltos, marcados no momento I, released I, os quais foram capturados de novo pelo menos uma vez. Então, a recaptured I é o Rzinho I, beleza? Recaptured dos animais soltos, marcados em I.
Tá? Agora, você tem uma coisa... Então, o sexto parâmetro é bastante interessante, porque o sexto parâmetro é Mzão I menos Mzinho I. Mzinho I, o que são? São os bichos que foram capturados na amostra I que estavam marcados, tá certo? Então, Mzão I é aqueles bichos que estavam marcados antes da amostra I, estavam vivos e disponíveis para serem capturados na população, mas que não foram pegos em I. Beleza? Então, Mzão I menos Mzinho I são as marcas em risco, que é Mzão I, aqueles bichos que estavam marcados, vivos, disponíveis para serem capturados antes da amostra I, menos Mzinho I, que é aqueles desses que foram efetivamente capturados, que é o Mzinho I. Então, Mzão I menos Mzinho I é aqueles bichos que estavam disponíveis para serem capturados na amostra I, podiam ter sido capturados na amostra I, mas não o foram. Beleza? Tá? É quase o nosso último personagem. Percebe? A elegância do raciocínio é fantástica. Agora, ZI. ZI é o número de membros de Mzão I menos Mzinho I, os quais foram recapturados posteriormente pelo menos uma vez. Ou seja, desses bichos que poderiam ter sido capturados em I, não foram. Quantos foram recapturados depois, pelo menos uma vez? Como é que você sabe isso? Acompanhando as sessões seguintes, você sabe aqueles bichos que estavam marcados desde lá de antes de ir, não apareceram aí, mas deram as caras em sessões posteriores. Vocês se lembram que a capturabilidade nunca é 1? Então, o bicho pode não ter aparecido em I, mas ele aparece de novo depois. Tá certo? Então, esses são os nossos termos. Agora, vou perguntar para vocês, fazer uma pergunta para vocês, que é a chave do método. No momento que você entende a resposta a essa pergunta, tudo se encaixa. Então, vamos lá. Vocês têm alguma razão para duvidar que a proporção de Rzinho I sobre Rzão I seja igual à proporção de Zi sobre Mzão I menos Mzinho I? Tá bom. Vou mais devagar. Vocês têm alguma razão para supor, melhor colocar dessa forma, vocês têm alguma razão para supor que a proporção de Rzinho I sobre Rzão I seja diferente da proporção de Zi sobre Mzão I menos Mzinho I? Ou seja, os bichos que foram capturados em Rzão I, foram soltos em Rzão I marcados, tá certo? Quantos deles foram recapturados no futuro? Vocês têm alguma razão para supor que essa proporção seja diferente daqueles bichos que poderiam ter sido capturados em I, estavam vivos e marcados em I, mas não foram capturados e que apareceram de novo pelo menos uma vez? A proporção dos que apareceram de novo pelo menos uma vez, daqueles marcados em I e capturados em I, deve ser a mesma proporção que vai aparecer no futuro daqueles que estavam marcados em I e não capturados em I. Beleza? Então, se isso é verdade, então se espera essa igualdade. Zi sobre Mzão I menos Mzinho I é igual a Rzinho I sobre Rzão I, que eu acabei de falar, né? Os não capturados em I que apareceram de novo, quer dizer, I sobre aqueles que poderiam ter sido capturados em I não foram, que é Mzão I menos Mzinho I. Essa proporção é igual a Rzinho I sobre Rzão I, ou seja, os recapturados daqueles que foram soltos marcados em I. Se isso é verdade, você pode, por simples álgebra aí, que é muito fácil de fazer, você pode rearranjar e você tem Mzão I. Você tem marcas em risco. Você sabe quantos bichos estavam vivos na população disponíveis para serem capturados no momento I. No momento que você sabe isso, você sabe tudo. Então, Mzão I é igual a Mzinho I mais Rzão I vezes Zi sobre Rzinho I. Tá? No momento que você tem isso, então você tem tudo. Então, sobrevivência, intuitivamente, é dada por marcas em risco no momento I mais 1, que é MI mais 1, sobre marcas de risco em I que não apareceram, mais aqueles que foram soltos marcados em I. Então, sobrevivência, quer dizer, quantos bichos estavam vivos marcados em I? Mzão I menos Mzinho I, que foram aqueles que não apareceram, mais Rzão I, que foram aqueles que apareceram. Isso é o total de bichos que estavam disponíveis para serem capturados em I, contando com os que foram soltos em I. Então, no futuro,
quantos desses vão estar marcas em risco para o momento seguinte? Quantos ainda vão estar vivos disponíveis para o momento seguinte? Emisão I mais 1. Né? Marcas em risco em I mais 1, calculado pela fórmula de marcas em risco que a gente acabou de mostrar. Então, essa é uma estimativa intuitiva de sobrevivência. Né? Marcas em risco no momento seguinte em relação ao que havia de marcas em risco naquele momento. Marcas em risco em T mais 1 sobre marcas em risco em T, contando que você acabou de soltar, que é a risão I. Beleza? Pode parecer complicado, mas faz todo o sentido do mundo. Da mesma forma, um estimador intuitivo de B, de recrutamento dos bichos que estão aparecendo, seria o seguinte: recrutamento entre I mais 1 é igual a N mais 1 menos a sobrevivência entre I e I mais 1 vezes NI. Vamos parar no NI por enquanto, porque se você parar no NI, o que você tem? Na verdade, o recrutamento entre I e I mais 1 vai ser igual ao número no final do intervalo menos aqueles que sobreviveram do início ao fim do intervalo. Você sabe quantos sobreviveram do início ao fim do intervalo? Sabe. Isso é o número no início do intervalo, que é NI, vezes a taxa de sobrevivência. Esses sobreviveram. Então, o número no momento seguinte menos isso são aqueles que apareceram. O número no momento seguinte menos os que sobreviveram são os que apareceram. Isso, portanto, é recrutamento, tá certo? Você tem uma sutileza aí, que são esses últimos dois termos, menos NI mais risão I, porque isso você poderia afetar naturalmente o seu recrutamento, né, e a própria sobrevivência, se você tivesse bichos que fossem morrer na sua mão. Então, você está assumindo que o NI vai ser igual ao release de I. Né? Se você NI, o número de bichos que você tiver nas suas mãos, na amostra I, for igual ao número de bichos soltos marcados, que é o que deveria acontecer, então os dois termos se anulam. E tudo bem, você tem só a lógica que eu acabei de falar. Mas isso te permite corrigir se um bicho morreu na tua mão, por exemplo, caso em que o Nzinho I e o Rzão I seriam diferentes e que você está introduzindo uma distorção na tua estimativa de recrutamento que você, então, corrige dessa forma. Tá certo? E, finalmente, os tamanhos populacionais são estimados para cada momento I para um análogo de Lincoln-Petersen, igualzinho, onde Nzão I é igual à estimativa de NI é igual ao número de bichos marcados em I vezes Mzão I sobre Mzinho I. Então, o número de bichos que, na verdade, é parecido com Lincoln-Petersen, só que MI vai te permitir que tenha bichos vivos de várias ocasiões anteriores, que tenham sobrevivido uma ocasião lá, vários momentos para trás, mas que ainda esteja vivo em I. E você sabe quantos são esses bichos, porque você pode estimar Mzão I. Tá certo? Então, aí vai da mesma forma, esse número vezes o NI dividido pelo número de bichos marcados. Quanto maior o número de bichos marcados, menor é a população no momento I, e quanto menor o número de bichos capturados marcados, maior é a população no momento I. É a lógica de todos os estimadores de tamanho populacional. Então, é um análogo do Lincoln-Petersen, só que levando em conta no Mzão I, não só os bichos na ocasião de captura anterior, vivos na ocasião de captura anterior, mas os bichos soltos em todas as ocasiões de captura anteriores que também estavam vivos nesse momento. Então, isso é Lincoln-Petersen, isso é Jolle-Seber, Cormack Jolle-Seber. Vocês percebem que é uma lógica muito bonita. Eu espero que vocês tenham conseguido entender, acompanhar, mas se vocês não conseguiram, não se preocupem, isso não é problema. Tá? Mas eu queria apenas mostrar para vocês como um troço desse funciona, mostrar que não é mágica, mostrar que tem lógica, e muitas vezes lógicas bonitas e elegantes por trás de métodos assim. Hoje em dia, claro, ninguém mais faz essas contas, os programas fazem para vocês, mas é isso que está acontecendo, essa é a lógica. E o Cormack Jolle-Seber é um método super usado até hoje, né? Provavelmente ainda é o método mais utilizado para populações abertas, né? Para estimar sobrevivência e recrutamento. Agora, tirando o melhor de dois mundos, na verdade, a estimativa
de tamanho populacional para um método de população aberta, como esse do Joly Seber, é uma estimativa de sobrevivência populacional que não é tão boa. É um Joly Seber, é um Lincoln Peterson, na verdade. É como se fosse um Lincoln Peterson, que é um método primitivo, que muitas vezes não é o melhor método que você tem, que faz um monte de pressupostos bastante rígidos. Então, na verdade, o que você teria? O ideal seria você estimar tamanho populacional por métodos de população fechada, porque métodos de população fechada permitem, ao ter uma questão mais simples, que você faça estimadores muito melhores, muito mais acurados, que levam em conta um monte de coisas e que te permitem relaxar os pressupostos, ou seja, te permitem não fazer aqueles pressupostos tão estritos. Por outro lado, o método de população fechada, por definição, não pode estimar sobrevivência e recrutamento, porque ele está admitindo que adições e deleções não ocorram durante o período curtinho de tempo em que ele é aplicado. Então, isso só um método de população aberta pode fazer. Então, um cara chamado Kenneth Pollock, um estatístico chamado Kenneth Pollock, propôs em 1981 uma solução que é super usada até hoje, que todo mundo usa até hoje, que é para combinar métodos de população fechada e aberta no design experimental do mesmo estudo, de forma a aproveitar o que cada um tem de melhor. Isso é o que muita gente usa, inclusive, intuitivamente. Então, o que você diz? Você diz que você tem como se fosse, no tempo, como se você tivesse amostras primárias. O que seria amostras primárias? Seria, por exemplo, uma sessão de captura de uma semana por mês. Então, cada mês você vai amostrar o teu bicho por captura, marcação e recaptura e vai ficar uma semana no campo fazendo captura, marcação e recaptura. E as outras 3 semanas você vai para casa. Tá certo? E volta no mês seguinte e fica uma semana. Tá? E o que você faz? Dentro de cada semana dessa, você tem amostras secundárias. Amostras secundárias são as amostrinhas dentro de cada sessão. Por exemplo, capturas e recapturas de um dia para o outro dia. Tá? Os bichos foram capturados um dia, recapturados no dia seguinte. Então, o que você faz? Você estima tamanho populacional usando as amostras secundárias, dentro de cada sessão de captura, tá? de cada semana de captura. Você estima o tamanho populacional dentro de cada sessão de captura, usando as amostras secundárias, e fazendo, então, as capturas e recapturas de um dia para o outro. Como esse período é curto, você pode presumir população fechada e usar o método de população fechada. Tá? Agora, então, mortalidade, natalidade vão ser desprezíveis dentro do intervalo tão curto. Por outro lado, você pode considerar todas as capturas nas amostras secundárias de uma sessão de captura como se fosse uma só. Se o bicho apareceu naquela semana, foi capturado naquela semana, ponto. E você usa isso para estimar sobrevivência e recrutamento entre os meses, utilizando o método de população aberta. Então, você usa entre as amostras primárias, ou seja, cada sessão considerada como um todo, e a sessão seguinte, porque aí sim, agora te interessa justamente o contrário, agora te interessa dar tempo suficiente para que ocorram mortalidade e recrutamento para você poder medir. Então, isso aí você usa um método para população aberta para estimar, então, sobrevivência e recrutamento entre as amostras, as sessões de captura, ou seja, entre as amostras primárias. Esse é o design robusto de Pollock, é mega utilizado até hoje. Tá? Agora, vou falar para vocês também um jeito muito mais elegante de estimar, muito bonito, de estimar a densidade populacional sem precisar passar pelo tamanho populacional. Então, densidade populacional seria o número de bichos por quilômetro quadrado, o número de bichos por hectare, ou o que seja. Então, o número de indivíduos por unidade diária. E você tem uma maneira de fazer isso que foi proposta por Buckland e colaboradores na década de 90 do século passado, finalzinho do século passado, que é extremamente elegante. É tão elegante que muitas das pessoas que traduzem para o português o método não perceberam a sacação, porque a sacação é tão contraintuitiva, mas é tão maneira. Então, as pessoas dizem o método se chama distance sampling. E muitas pessoas traduzem no português como amostragem à distância. Bom, amostragem à distância pode ser qualquer coisa, pode ser você de binóculo observando a anilha colorida de uma ave que foi pega por rede de neblinas, também é amostragem à distância, mas é muito mais sutil e interessante do que isso, porque é amostragem de distâncias de avistamento.
Então, você estima densidade a partir de distâncias de avistamento. Isso é muito legal. E como é que você faz? Você faz transectos lineares. O que é um transecto linear? Você andando numa trilha que você marcou em linha reta, o mais reta possível, tá? E andando numa velocidade constante, tá? E observando os bichos e anotando cada bicho que você viu, né, anotando a distância perpendicular de avistamento. Você está andando na trilha, viu um bicho à sua direita, você vai na trilha até o ponto em que você viu ele, em frente ao ponto que você viu ele, e você mede a distância de avistamento. Isso hoje em dia é muito fácil de fazer com o Rangefinder, por exemplo, que é um troço que você bota um pontinho de laser, de luz laser focalizada sobre um objeto, e você tem uma medida da distância que aquele objeto está de você, ou estava de você. Se o bicho saiu, mas você pode medir da árvore que ele estava, por exemplo. Então, você pega a distância perpendicular de avistamento e vai anotando cada distância perpendicular de avistamento. Isso é muito usado, por exemplo, para grandes mamíferos, para primatas, etc. Vai vendo a distância de avistamento. Beleza. E vai andando. O único pressuposto fundamental que você tem que fazer do distance sampling é que probabilidade de avistamento em cima do transeto é 1. Isso ancora tudo. Se esse pressuposto não for verdadeiro, a estimativa não é acurada, tá? Não é boa. Qualquer bicho que esteja exatamente na sua frente, em cima da trilha onde você está andando, tem que ser avistado com probabilidade 1. Tá? Por quê? Porque quando é aquele G0, né, quer dizer, G é a distância perpendicular da trilha, né, então avistamento, a probabilidade de avistamento, a distância perpendicular da trilha de 0, ou seja, em cima da trilha, é 1. Tá? Esse é o pressuposto fundamental. Por quê? Em todo estudo que você fizer desse tipo, você vai ver que as distâncias de avistamento diminuem à medida que os bichos estão mais longe da trilha. Se o bicho está a 2, 5 metros da trilha, quando você passa, você vai ver tudo. Se os bichos estão a 30, 50 metros, 100 metros, você já não vai ver. Então, vai diminuir formando, né? Você plota essas distâncias. Então, aqui no eixo horizontal, vocês estão vendo distâncias perpendiculares em que você avistou bichos. E aqui você está vendo a probabilidade, ou seja, a frequência que você teve distâncias dessas. Então, a frequência é maior perto da linha e ela vai diminuindo à medida que você se afasta da linha, porque se você se afasta da linha, fica mais difícil ver o bicho. Então, você plota isso. E pode ter a forma que quiser da distribuição. Pode ser a distribuição que você observar, mas vai ter uma forma normalmente parecida com isso. Então, quantos bichos tinha nessa área, vamos dizer, você traça ali um W, que é a distância onde termina a sua faixa de avistamento. Por exemplo, a distância da sua última observação, o bicho mais longe que você viu. Então, você assume que você está mostrando uma faixa dessa distância, da distância que vai até o bicho mais longe que você viu. Tá? E que proporção da... Então, você está chegando lá, você tem a área da faixa, porque você sabe quanta distância você andou, e você sabe agora a largura da faixa pelo último avistamento. E que proporção dos bichos você avistou da população? Ou seja, que proporção dos bichos foi amostrado? A área dessa curva, da sua distribuição de frequências de avistamento de acordo com a distância, sobre a área total do retângulo. Então, se nesse desenho que está aí a curva tiver, por exemplo, 40% da área total do retângulo, né, que vai de 1 no topo até 0, até a distância final de avistamento, se a curva tiver 40% dessa área, quer dizer que você viu 40% dos bichos. Quantos bichos você observou? Está lá no seu caderninho, 100. Se 100 era 40% dos bichos, na área como um todo, ou seja, na área que é a extensão da tua trilha dividida multiplicada pela largura W, você viu 40% dos bichos, e nessa área toda tem 250 bichos. Você viu 100. E porque sua curva ocupa 40% dessa área. Isso é lindo. A lógica do troço é extremamente elegante. Então, isso hoje em dia é muito utilizado, né? Então, se vocês lerem isso, Distance Sampling, mostragem à distância, esquece. Na verdade, isso é erro de tradução. É muito mais sutil e interessante do que isso. Amostragem de distâncias de avistamento. Beleza? Então, você vai direto
para a densidade populacional sem ter que passar pelo tamanho populacional. O tamanho populacional é um subproduto, mas, na verdade, você tem direta densidade populacional, né? Quantos bichos você tem por hectare, por quilômetro, o que você quiser. Tá? Se você souber a área do hábito, você tem tamanho populacional, é o caminho inverso, beleza? Então, mensagens para levar para casa nessa aula de hoje. Métodos de populações abertas estimam tamanho populacional, sobrevivência e recrutamento em estudos com uma série de ocasiões de captura. Então, métodos de populações abertas, como o Cormack, Joly e Seber, que nós vimos, estimam tamanho populacional e permitem estimar também sobrevivência e recrutamento em estudos que tenham uma série de ocasiões de captura, ou seja, que permitam tempo suficiente para que mortalidade e natalidade ocorram. Bom, o design robusto de Pollock combina as vantagens de métodos de populações abertas e fechadas. Então, se eu utilizando métodos de populações fechadas para estimar N, de populações abertas para estimar recrutamento e sobrevivência, e é um design excelente que até hoje é super utilizado nesse tipo de estudos. E, finalmente, distance sampling, amostragem de distâncias de avistamento, é uma maneira extremamente elegante de estimar diretamente a densidade populacional. Então, essas eram as coisas que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigado.